Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos nessa manhã para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos estudar a Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, hoje no capítulo 12. Sejam bem-vindos aqueles que já estão conectados, aqueles que vão conectar depois, que vão assistir depois, sejam bem-vindos também, ok? Se você não assistiu todos os estudos, nós temos aqui todos os 11 capítulos antes estudados, estão aqui gravados no YouTube e você pode assistir também, né? Pode voltar lá, perdeu algum, pode assistir, certo? Se não assistiu nenhum, pode começar assistindo do primeiro, certo? Mas você pode ficar nesse aqui e assistir, porque você vai entender também. Eu creio que Deus vai falar com você. O capítulo 12 é um capítulo muito especial. Eu creio que Deus tem uma mensagem tremenda para o seu coração nessa manhã, ok? Então, já prepara a sua Bíblia aí, deixa aí preparada, né? Você que tem uma Bíblia de papel, é importante ter, faça suas anotações, suas marcações, ok? Vamos estudar a Palavra de Deus. Quero pedir a você que você compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe com o máximo de pessoas, manda no seu WhatsApp, manda no seu Facebook, para que mais pessoas possam participar também e receber da Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a curtir também, não esquece de curtir o vídeo, certo? Não esquece de curtir, porque é importante para o YouTube saber que as pessoas estão gostando, né, do vídeo. Ok? E escreva para nós também se você está assistindo de alguma outra cidade diferente, né? Do Brasil, ou de qualquer lugar do mundo, né? Escreva para nós, vamos ficar felizes em saber de onde você está assistindo a gente, certo? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Obrigado por mais essa oportunidade de ministrar ao teu precioso rebanho. Pai, que o estudo nessa manhã venha de encontro às necessidades do teu povo. Venha como resposta para aqueles que estão orando, clamando, pedindo que algo maravilhoso do Senhor aconteça na vida de cada um nessa manhã, em nome de Jesus. Que as famílias sejam abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje nós vamos estudar o estudo de Romanos. Romanos capítulo 12. Ok? Romanos capítulo 12. Eu tenho falado desde o início que a carta aos Romanos ela tem algumas peculiaridades, né? Só fazendo uma pequena retrospectiva, quando Paulo escreveu aos Romanos, a situação da igreja que estava em Roma, cada carta de Paulo é destinada a uma comunidade, a uma igreja. Então, foi destinada à igreja que estava em Roma, e essa igreja que estava em Roma, ela estava passando por um momento muito, muito diferente. Há 5 anos atrás, o imperador tinha dado uma ordem para que todos os judeus fossem embora de Roma, e os judeus foram expulsos de Roma, né? E eles ficaram 5 anos sem poder retornar. Depois de 5 anos, eles retornaram a Roma e já encontraram com certeza uma igreja bastante diferente. E aí alguns problemas começam a acontecer entre os judeus e os gentios, né? Porque todo aquele que não é judeu era considerado gentio. Então, Paulo escreve aos Romanos para colocar esses assuntos no eixo. E aqui, especialmente no capítulo 12, nós vamos encontrar muitos conselhos práticos. Conselhos práticos que a igreja de hoje tem perdido. Então não perde por nada esse estudo, não perde. Eu creio que você vai compartilhar com muita gente isso, porque a igreja de hoje tem perdido. E as cartas apostólicas é o direcionamento para a igreja. Foi escrito especificamente para a igreja. Então a gente precisa olhar para isso. E eu sei que tem gente que fala assim, e quando você ouvir isso, repreenda em nome de Jesus. A gente fala assim, mas isso aí foi Paulo que escreveu. Meus irmãos, os apóstolos foram homens inspirados pelo Espírito Santo para dirigir a igreja. Então não vai por esse caminho, isso foi Paulo, isso foi Pedro, isso foi Tiago, isso foi João. Claro, algum homem tem que ter escrito.
Não tem como um animal escrever. Se o animal escrevesse, seria o animal. Então não entra nesse caminho de alguns aí que falam na internet, que espalham por aí. Ah, isso foi Paulo, porque Paulo tinha sei lá o quê. Ah, isso foi Pedro, porque Pedro sei lá o quê. Não, Deus falando através dos seus servos. Amém? Então nós vamos estudar hoje a Epístola. Vamos começar lendo os primeiros versículos 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, aqui Paulo, vou traduzir para a linguagem que a gente costuma usar. Olha só, ele diz assim: irmãos, eu peço pelo amor de Deus, foi isso que ele falou, né? Quando diz aqui, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, ele está falando, eu peço a vocês pelo amor de Deus. É um pedido forte, é um pedido bem veemente. Eu peço a vocês, pelo amor de Deus, olha, pela compaixão de Deus, irmãos, eu rogo a vocês que vocês apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo. Que espécie de sacrifício? Nós sabemos que Paulo ensina e entende que a lei e os sacrifícios cessaram. Mas ele não está falando de você se sacrificar. Esse sacrifício vivo, ele explica o que é. Tem muita gente hoje falando em sacrifício. Que você tem que fazer sacrifício, porque você tem que fazer um sacrifício. Irmãos, esqueçam isso. O sacrifício de Jesus é suficiente para a nossa salvação e para todas as bênçãos que nós precisamos. Todas. Tudo que diz respeito à nossa vida, o sacrifício de Jesus é suficiente. Mas Paulo está falando aqui de como ele explica sacrifício vivo, santo e agradável. Vou voltar ao versículo aqui: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse sacrifício vivo é o culto. Ele não é um sacrifício morto, nós não apresentamos um animal morto, não é isso. Esse sacrifício é vivo, ele é santo. O que isso quer dizer? Ele é separado. Ele não é uma coisa comum, não, dá qualquer coisa, vamos para... Não, ele é separado para Deus e é agradável a Deus, que é o culto racional. E aí nós entramos numa outra questão. Culto racional não quer dizer culto frio, certo? Sem a presença do Espírito Santo, não é isso. Mas é o culto que nós não jogamos a cabeça fora. Entendam? O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que nós continuamos pensando. Porque, irmãos, infelizmente, em certos meios, nós cremos nos dons espirituais. Nós vamos começar aqui a partir do capítulo 12, nós vamos falar algumas coisas, vamos tocar em dons espirituais. Nós cremos. Mas hoje em dia as pessoas têm caído no misticismo. O que é o misticismo? É uma espiritualidade exacerbada que não leva em consideração aquilo que é certo. Então, por exemplo, não estou falando de ninguém especificamente, né? Nem me ocorre ninguém na cabeça agora, mas você tem um camarada lá que é pastor, que se diz pastor, ou que se diz cantor, tem uma vida toda torta, faz um monte de bobagem, está sempre envolvido em escândalo, está sempre não sei o que lá, fazendo um monte de besteira, não sei o que lá, aí vai pregar ou vai cantar e leva a revelação e faz aquilo outro. Pessoal, isso é um homem de Deus tremendo. Gente, pelo amor de Deus. Quem pensa dessa forma, quem age dessa forma, quer ser enganado. A Bíblia fala, não pode da mesma fonte sair o que é doce, o que é amargoso. A Bíblia fala que pelo fruto você vai conhecer. E o fruto não é pregação não, irmãos. O fruto não é cantar, não. Isso não é fruto, não. O fruto são as atitudes da vida. É aquilo que é gerado da pessoa. Porque pregar, alguém que saiba falar bem, você pode pegar um político aí, que ele vai pregar melhor do que muito pastor.
Você pega aí qualquer cantor e vai cantar aí maravilhosamente, mas a vida está toda desregulada, toda desregrada. E aí não adianta, não tem como, mas será que Deus não usa? Tem sempre aquele assim, mas será que Deus não usa? Sabe o que é isso? A pessoa quer ser enganada. Porque a pessoa profetiza, é como os profetas da época de Jeremias, só falava coisa boa. Não, Deus vai fazer, lógico, Deus vai curar, lógico, Deus vai trazer o povo de volta, Deus vai. E Deus falou para Jeremias, não vai, pode ficar aí, porque casa, dá as filhas em casamento, planta vinhas, faz tudo, porque vocês não vão sair daí nem tão cedo. Tá entendendo? Mas essa geração é uma geração que busca ouvir aquilo que é agradável ao ouvido. Então, quando o camarada começa a falar um monte de coisa, não, tal, ele vai atrás. Então, veja bem, o culto racional, se você vai a um culto e começa-se a fazer coisas, falar que é Deus, irmãos, Deus está aqui, amém, Deus está aqui. E começa, vamos dizer, o mistério, começa o mistério, mas o mistério. Você viu alguém realmente que estava numa cadeira de rodas andar, não tinha perna, a perna cresceu? Alguém que não enxergava mesmo, que não tinha olho, o olho apareceu no lugar? Você viu algum conhecido seu mesmo? Você viu isso mesmo, Deus fazendo isso? Você não viu nada? Sabe o que muitas vezes a gente vê nesses lugares? Volto a dizer, não estou falando de nenhum lugar específico, mas em muitos lugares aí a gente só vê barulho. Só barulho. Aí a pessoa roda, faz o que, aquele negócio todo, aquele barulho todo, fala, nossa, tu viu que mistério? Que mistério? Não aconteceu nada. Você sai com o seu mesmo problema, você sai com a sua mesma dificuldade, você sai com a sua enfermidade, você sai até pior, porque você sai decepcionado, pensando, poxa, mas podia ter me curado hoje, podia ter feito. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Então, o culto racional, não estou falando de um culto frio, não estou dizendo que você não pode glorificar, que você não pode pular, que você não pode dançar, não é nada disso. Só que nós não confundamos isso com a presença do Espírito Santo. Se está pulando, o Espírito Santo está ali. Se não pulou, o Espírito Santo não está. Não é assim que funciona. Certo? Então, atrelado a isso, Paulo fala assim, olha, não se conforme com este mundo. O que está acontecendo? As pessoas estão tomando a forma, conformar isso. Eu estou entrando na forma do mundo. Não se conforme com esse mundo, mas ser transformados. Qual é o nosso destino? Qual é o nosso caminho? É ser transformado. Transformado através da renovação do nosso entendimento. E essa transformação e renovação do entendimento só acontece pela palavra. Mas você já viu como é que o inimigo tem feito as pessoas abandonarem a palavra? Um estudo como esse. Nossos estudos têm aí em torno de 50 visualizações, 60. Né? Eu tenho um culto aí, o culto foi 100 e poucas visualizações, né? Mas não tem. Não tem, porque as pessoas não querem estudar. Só que isso vai ser um preço muito alto. É assim na vida secular, é assim na vida espiritual. O camarada não quer estudar, ele falta a escola, sai da escola, não quer fazer faculdade, não quer fazer nada, não quer estudar nada, aí depois vai passar necessidade. Estudo bíblico é a mesma coisa. A pessoa não quer estudar a Bíblia, não quer nada, vai ser presa fácil do inimigo. O inimigo vai vir e vai enganar, o inimigo vai vir e vai colocar outras coisas. Então, é muito importante para renovar a mente. É preciso da palavra. Se não tiver a palavra, não tem como renovar a mente. Tá? E aí, se não renova a mente, não tem como ser transformado. Vai continuar com a mesma forma do mundo. E, consequentemente, não vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está entendendo o prejuízo que causa? Isso aqui explica o que está acontecendo no mundo. Porque anos atrás, as pessoas foram desistindo de se encher da palavra, desistindo de renovar a mente. Eles estão pensando só de mudar a forma. Porque você tem que ser mais moderno, vamos botar luz. Eu não sou contra não, irmãos, vocês sabem disso. Você sabe disso.
Eu gosto de botar uma luz, botar um som. O som é a minha área. Você sabe que eu gosto disso. Só que só isso não resolve. Só isso não funciona. Infelizmente, as pessoas estão copiando só a forma, mas não tem o conteúdo. E aí, o que vai acontecer? Frustração. Então vamos continuar. Versículo 3. Senão eu fico só nesse versículo aqui e já estamos aqui há 15 minutos. Então veja bem. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O que Paulo está falando aqui? Ele mudou o assunto, né, agora? Ele começa a falar, vai dar vários conselhos. Então, o primeiro que ele dá aqui é, olha, pela graça que me foi dada, eu digo que cada um de vocês não pense de si mesmo, além do que convém. Traduzindo, não se ache. Tem muita gente que se acha. Ah, se eu não estiver, se eu não fizer, se eu não se acha. Agora, pense a respeito de si mesmo com moderação, conforme a medida da fé. Muitas pessoas querem ministérios, querem posições altas. Irmãos, tem que ser na medida da fé. Porque para cada degrau que você sobe, você vai precisar de fé para isso. Não para subir, mas para ficar lá, para se manter. Você está entendendo? Então não adianta você subir muito alto e não ter a fé necessária para estar lá acima. Por isso que tem muita gente afundando, muita gente caindo. Você vê, muitos jovens começam aí como criança, é cantor, é pregador mirim, e vai aquela coisa, vai crescer, é uma benção, aquela pressão. Imagina uma criança que tem que ir para a escola, né? Uma criança tem que estudar, ela tem os deveres dela de escola, e canta ou prega em 2 ou 3 lugares por dia. Imagina. Quanto tempo ele vai aguentar isso? Até adulto, irmãos. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, vai com calma, conforme a medida da fé. Aquilo que Deus deu a cada um. Por quê? Porque nós, vou voltar ao versículo, nós, assim como nós, em um só corpo, temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, que mais individualmente somos membros uns dos outros. O que acontece? A obra da igreja, a obra de Deus, ela é feita pelo corpo, não por uma pessoa só. Nós precisamos uns dos outros, porque o outro me completa naquilo que eu não posso fazer, não sou capaz, eu não tenho como fazer, o outro é que faz. Então é por essa razão que ninguém precisa nem pode se achar melhor do que o outro, porque ninguém é super-homem ou super-mulher para fazer, não, eu faço tudo, não preciso de ninguém, eu faço tudo. Não, todos nós precisamos. Todos nós precisamos uns dos outros, somos membros uns dos outros. Olha o versículo 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Eu poderia ficar aqui nesses versículos aqui mais uma hora falando disso aqui, porque cada situação dessa a gente vê hoje na igreja coisas que nós precisamos observar, né? Tem que ser segundo a medida da fé.
Ah, eu quero ensinar, porque eu quero ser mestre. Tiago fala que aquele que quer ser mestre vai receber maior julgamento, porque todos nós tropeçamos. Tem muita gente que acha que, eu quero pregar, eu quero ser. Não é tão simples assim. Quando você pega um texto, né, você precisa saber, primeiro, a origem daquele texto, aquele texto no contexto bíblico. Precisa saber algumas coisas antes. Não é simplesmente pegar e sair falando. Tudo bem, a gente pode pregar o evangelho, sim. Olha, Jesus Cristo te ama, ele morreu para te salvar, ok. Você pregar o evangelho. Agora, quando eu estou falando de outra situação, alguém que quer ser mestre, não porque eu estudei teologia, até mesmo alguns que eu estudei teologia, ele fez um seminário e acha que é o doutor em teologia. Até os doutores em teologia não sabem tudo. Eles sabem aquilo que está disponível nos livros. Ele não sabe. Tem a revelação diária de Deus também, além do que está no livro, tem a revelação diária de Deus. Então tudo isso a gente tem que ser muito cuidadoso, né? E é um peso, é um fardo. Então por isso tem que ser a medida da fé. Você tem fé para isso? Para suportar todas as consequências de ser um mestre da palavra? Você tem fé para suportar todas as consequências de ser um profeta? Você tem fé suficiente para exortar, para suportar todas as consequências para ser aquele que exorta? Você está entendendo? Então não basta querer, porque cada uma dessas coisas trarão consequências. E você tem fé para suportar tudo isso? Você tem fé para encarar isso? Também, cada um desses vai ter uma resistência do mal, né, que vai resistir ao seu ministério, seja ele de ministrar, seja ele de exortar, seja ele de ensinar, seja ele qual for. Você vai precisar de fé para isso. Você está entendendo? Então não é tão simples assim. Eu quero fazer. Sim, mas você tem fé para isso. Por isso que certas coisas na Bíblia é dito que não seja neófito, né? O presbítero não seja neófito. Por que ele não pode ser neófito? O que é neófito, pastor? É novo na fé. Às vezes a gente não coloca as pessoas novas na fé para certas coisas, não é porque, é panela, é discriminação, não é nada disso não, irmãos. É porque é preciso uma certa maturidade para certas coisas. Por bem da pessoa, para o bem da pessoa, para preservar ela. Porque aqueles que já estão muitos anos no Evangelho sabem como é que as coisas funcionam. Sabem das retaliações, sabem de tudo que... Mas a gente vai recebendo fé ao longo da vida, né, ao longo do ministério, para passar por essas coisas. Mas a pessoa que acabou de chegar, ele não nada sabe. Você está entendendo? Então isso é muito sério. E a igreja de hoje precisa observar. Vamos lá. Versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amor seja não fingido. Eu acho interessante, eu estava lendo para fazer esse estudo e eu vi esse versículo 9, falando o amor seja não fingido. E eu fiquei pensando, o amor não fingido, então quer dizer que tem o amor fingido, né? Já viu aquela expressão que as pessoas falam, eu gostei de fulano de graça? Já viu isso? Né? Gostei de graça. O que isso quer dizer, na verdade? Tem gente que só gosta da gente se a gente der alguma coisa, né? Se a gente tiver alguma coisa para dar. Se a gente não tiver nada para dar, a pessoa vai gostar dele por quê? Infelizmente, irmãos, tem muita gente que age assim, que só gosta de você se você tiver algo para dar. Essa pessoa, eu entendo que todo relacionamento, seja de amizade, seja de casamento, seja qualquer relacionamento, existem trocas. Isso eu entendo, isso é normal, é natural.
Mas você não está casado pelo benefício que a sua esposa dá ou seu marido dá. Não, é porque ele tem carro, porque ele tem dinheiro, então isso aí, esse não é um amor sincero. E na amizade é a mesma coisa. Né? No sentimento, na fraternidade, sentimento de irmão, é a mesma coisa. Eu vou colar com esse irmão aqui, que esse irmão pode me dar isso, me dar aquilo, o irmão tem casa na praia, o irmão tem isso, aquilo, outro. Quantas pessoas fazem isso? Isso é o amor fingido. Porque não é pela pessoa, é por aquilo que ele pode te dar. Então Paulo começa a dizer, olha, o amor seja não fingido. Né? Goste das pessoas de graça, sem a pessoa ter que te dar nada. Não, a pessoa, ele é legal, ele é óbvio que nós não vamos andar com todo mundo, não tem como, né? E a gente tem a questão de afinidade também. Às vezes tem mais afinidade com uma pessoa e com outra. Isso não é acepção de pessoas, não, irmãos. Isso é afinidade. Gosta das mesmas coisas, tem mais ou menos a mesma maneira de pensar. Isso é afinidade. Isso não é a acepção de pessoas, não é. Mas quando a gente começa a ver o interesse, fala assim, o que fulano pode me dar? Aí com ele eu colo. Não pode me dar nada? Nem respondo. Está entendendo? Então, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Esse é o sentimento e a maneira da igreja operar. Assim que deve ser. Amor cordial, amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros, colocando o outro na frente, não passando o outro para trás. Ok? Não passando o outro para trás. Versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então a gente está vendo aqui vários conselhos de coisas que nós devemos fazer. A igreja, vagarosa no cuidado. Né? Se você sabe que seu irmão está precisando de algo e você pode fazer. Não estou falando aqui de coisas que você não possa, não. Vou me endividar, vou fazer um crediário. Não, nada disso. Não é coisa que você não pode fazer. Coisa que você pode fazer. Você tem em casa, você pode ajudar. Não, eu tenho dinheiro aqui, não vai fazer falta. É isso que eu estou falando. Né? Não são coisas malucas como alguns fazem aí. Não, dá tudo que você tem. Não. Mas se você pode ajudar, não seja vagaroso. Né? Se eu tenho lá uns 2 sacos de feijão lá em casa e alguém está precisando de um, e você sabe que está precisando, fala assim, vou ver se depois da manhã eu vou lá levar ele. Não, ele está precisando comer o feijão hoje. Depois da manhã não dá, né? Você não vai comer hoje, então por que ele só vai comer depois da manhã? Então é isso que Paulo está falando, seja vagaroso no cuidado. Se você sabe que a pessoa precisa do negócio e você tem ali, não fica, vou ver se semana que vem dá para eu levar lá. Não, leva logo, porque a pessoa deve estar precisando ali para aquilo na hora, e aquilo vai ser motivo para ela louvar a Deus, vai ser motivo para ela agradecer a Deus, porque você teve a iniciativa de atender uma necessidade rápida. Todos nós gostamos de ser atendidos rapidamente, não é verdade? Mas às vezes quando a gente vai atender os outros, a gente fica, espera, demora, e não sei o que, e não atende, e não responde, e sei que lá. Quando você vai cobrar, você quer o negócio na hora. Né? Fulano está me devendo dinheiro, tem que me pagar agora, porque eu não posso esperar. Quando é você pagar, fala assim, ele está com pressa porque ele tem dinheiro. Não, daqui a 3 dias eu vou lá pagar. Não, se você faça, não seja vagaroso, faça
tenha alegria, alegre-se, né, na esperança, seja paciente na tribulação. Isso aqui eu não vou nem entrar por esse caminho aqui, porque são vários conselhos, né, que a gente poderia ficar aqui e fazer uma pregação em cima disso. Né? Abençoar os que vos perseguem, abençoar e não amaldiçoeis. Isso aqui eu quero falar, porque é muito comum ver hoje as pessoas falando, eu amaldiçoo, ou pastores, né? Se vai sair daqui, eu não abençoo. Irmãos, nós não fomos chamados para não abençoar as pessoas. Nós não fomos chamados para amaldiçoar as pessoas. Fomos chamados para abençoar as pessoas. Se a pessoa quer ir para outra igreja, Deus abençoe, meu irmão. Vai com Deus. Eu não sou dono da sua vida. Ninguém é dono da vida de ninguém. Vai, meu irmão. Deus te abençoe. Não é isso. Então, está aqui, ó. Nenhum pastor, entenda, nenhum pastor é autorizado a amaldiçoar ninguém. Ninguém. Nem pastor, nem bispo, nem ninguém. É autorizado a amaldiçoar ninguém. Ah, eu amaldiçoo seu celular. Não existe isso. Né? Ainda mais amaldiçoar um crente. Porque, deixa eu pensar, como é que eu posso amaldiçoar aquele a quem Jesus abençoou? Eu sou mais poderoso que Jesus? Não, Jesus abençoou, mas eu estou amaldiçoando. Que história é essa? Isso não faz sentido. Então não creia. Ok? Se alguém falar para você, eu te amaldiçoo, não creia. Porque isso não tem efeito nenhum. Se o teu Deus te abençoou, o outro amaldiçoou, não faz diferença nenhuma. Certo? Glória a Deus. Então vamos lá. Estamos chegando perto do fim. Veja só o versículo de número 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, sede unânimes. O que é isso? Sede unânimes. Busque sempre concordar. Não seja como aquele que quer sempre trazer uma discórdia. Não, seja unânime. Concordar. A maioria foi? Então tá bom, concordo. Né? Senão você não precisa estar naquele meio, vai embora, mas seja unânime. E se não ambicione coisas altas, não quer dizer... vamos pensar aqui. Paulo falou que não é ambicionar coisas altas. O que é alto para você, irmão? Você ganha 1.000 e quer ganhar 2.000, isso é alto para você? Você está entendendo? Tem pessoas que R$500 é alto para ele. R$500 é alto para ele. Então esse conceito de alto é muito relativo. Tem pessoas que ganham 10.000 e vão falar assim, 1.000 a mais não é alto para mim. 2.000 a mais não é alto para mim. Você está entendendo? Ter muito cuidado, porque senão a gente começa a cair num outro extremo. O irmão quis comprar um carrinho melhor e tá querendo coisa alta. Cara, não é nada disso. Não é nada disso. Ele está falando de coisas que colocar a mão onde não alcança. Então pode ser que R$500 seja alto demais para você. Então você vai esperar ter condições para não botar a mão onde não alcança. Para o outro, R$500 não faz diferença. Você está entendendo? Quando ele fala acomodai-vos com as humildes, aí eu pergunto de novo, o que é humilde para você? O que é humilde? O que é uma coisa humilde para você? São conceitos relativos. Você está entendendo? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Isso é muito relativo.
Então a gente também não pode julgar, porque também cada pessoa tem a sua maneira de viver, né? O que ganha 1.000, o que ganha 10.000, o que ganha 100.000. Então tudo isso, porque quando a gente fala de coisas altas, está falando é, é, não ambicioneis, isso é de ganho. Até mesmo posições. Ah, eu quero alcançar essa posição. Tome cuidado. Né? Então, antes da gente criticar, se alguém está querendo melhorar de vida, está estudando, está trabalhando, deixa ele estudar e deixa ele trabalhar. Né? Agora, se alguém só estuda e trabalha, só estuda e trabalha, só estuda e trabalha e fala, não tem tempo para as coisas de Deus, isso é um alerta. Cuidado. Você pode estar nisso aqui, ambicionando coisa alta demais e desconsiderando Deus. Então veja bem. Né? Aí Paulo continua dizendo, olha, não seja sábio em você mesmo. Hoje em dia é o tempo daqueles que são sábios neles mesmos. Né? Tudo é, não, porque eu acho, eu vejo muito crente assim, porque eu acho, e a palavra, meu filho? A solução não está no que você acha. Né? A palavra final é vir do Senhor. Então, esse negócio de, eu acho, tome muito cuidado com isso. O que a palavra de Deus diz? Não seja sábio em você mesmo, porque a nossa sabedoria, por mais idade que a gente tenha, por mais que a gente tenha estudado, por mais que a gente... nossa sabedoria é limitada. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos, eu não tenho essa sabedoria, eu não sei. Só Deus sabe. Então, tenha cuidado com isso de eu acho, sendo sábio assim em si mesmo, dando opinião para tudo. Deus é que sabe. Dê a sua opinião de acordo com a palavra, leia a palavra e fala, o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Então, a palavra de Deus fala isso, eu acho o que a palavra diz. O que a palavra diz é o que eu acho. Amém? Ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Eu quero gastar os últimos minutinhos nesse versículo, porque eu sei que tem muitos crentes que sofrem com isso. Crentes que são sinceros, crentes que buscam o Senhor, mas aí tem problema, principalmente na família. Né? Principalmente na família. Brigou, é mãe, é pai, é filho, é irmão, brigou lá. E aí a coisa não tá boa. Eu quero dizer para você, depende de você, vai lá, conserta, pede perdão, conserta, depende de você. Pastor, eu já fiz isso, mas fulano não quer saber, então não depende mais de você. Viva em paz. Porque tem gente que sofre e fica assim, não, porque se amanhã morrer, como é que vai ser? Para você, nada. Se você foi e pediu perdão e a pessoa simplesmente não quis, para você não vai ser nada. Então, viva em paz. Depende de você, vai lá e faz. Não depende de você, o que você pode fazer? Você está entendendo? Então não se preocupe. Mas fulano falou isso, falou aquilo. Depende de você? Não. Já fez o que tinha que fazer? Já fui lá, falei. Então, meu filho, vive em paz, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, e não tem nada mais a ver com a sua vida. Versículos finais, vamos lá. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, crentes em Jesus Cristo, o conselho apostólico é: chega de vingança, certo? Não tem vingança, crente não fica planejando vingança, deixa de dormir pensando, amanhã ele vai ver só o que eu vou fazer. Não tem isso.
Deixa que quem vinga, né, a sua causa, quem julga a sua causa é o Senhor. Antes disso, haja com bondade. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, certo? Porque se você fizer isso, vai amontoar brasas sobre a sua cabeça. A sua não, a dele. É. O camarada vai ficar assim, o que está acontecendo? Por que ele está sendo bom comigo? Essa é a maneira que nós vencemos o mal. Tem gente que quer vencer o mal fazendo alto profético, vamos para o alto do monte. Isso é um tipo de mal. Mas na hora de vencer o mal fazendo bem, ele não faz. Não adianta você fazer grandes orações e continuar pagando na mesma moeda. Ah, comigo eu pago na minha moeda. Não. Vence o mal com o bem. A arma que paralisa o mal é o bem. Amém? Essa é a arma que paralisa o mal. Se alguém te fez mal, você faz o bem. Você não vai mudar a sua conduta porque alguém te fez mal. Amém? E assim você vence. Glória a Deus, o tempo já foi, né? Já estamos aí há 40 minutos e eu espero que tenha sido útil para você. Deus abençoe a sua vida. Nós ainda vamos orar, ok? Só quero dizer para você, tenho deixado na tela aqui a chave Pix para aqueles que querem ofertar, abençoando nosso ministério, né? Nós temos o ministério agora online. Temos estudos da escola dominical, temos uma transmissão de culto à noite, tomamos a ceia também com as pessoas online. E se você sentir o desejo de ofertar, vai nos ajudar muito, certo? Deus abençoe a sua vida, eu quero orar com você. Antes da gente terminar, não se esqueça de curtir o vídeo agora quando for sair, ok? E compartilhar com alguém se você ainda não compartilhou. Vamos orar, meu Pai, em nome de Jesus, a Ti damos a honra, a glória e o louvor. Te agradecemos, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado por cada irmão ou irmã que está assistindo esse estudo, participando. Oh Deus querido, que eles sejam abençoados de forma tremenda, tremenda. Obrigado por aqueles que têm ofertado nesse ministério. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe abençoar aqueles que são abençoadores também. Pai, eu te agradeço. Muito obrigado por tudo. Dá-nos, Senhor, um dia abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje. Conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Fique com Deus e a paz do Senhor.